Como transformar uma gola alta em uma gola redonda? Vamos medir em toda a volta da gola alta. Estamos medindo 5 centímetros após a costura da gola. Veja o vídeo completo para você decidir se você quer aumentar a quantidade de centímetros acima da costura ou diminuir. Primeiro você assiste todo o vídeo para depois iniciar a transformação da gola da sua blusa, certo? Depois da marcação desses pontos, podemos fazer uma marcação reta dessa forma, ligando um ponto ao outro. Para que não haja uma diferença no tamanho da gola, eu recomendo que corte dessa forma. O tecido dessa blusa é composto por poliéster e poliamida, não desfia. Já retiramos toda a gola. Agora faremos uma dobra e costura alinhável. Antes da gente fazer a costura definitiva, faremos costura alinhável. Esta costura alinhável serve para deixar a gola mais firme para que a gente possa fazer a costura definitiva e serve também para a gente ver como que vai ficar a peça após a costura definitiva. Para um melhor resultado, use sempre linha da mesma cor da roupa que será costurada. Aqui estamos usando uma linha com a cor diferente, pois fica mais fácil para você acompanhar o vídeo. Perceba que o material desta blusa não desfia após ser cortado. Lembrando que o tamanho da gola aqui é opcional. Fizemos uma primeira dobra de 1 centímetro. Agora faremos uma outra dobra até a costura desse jeito. Agora faremos a costura alinhável. E você pode estar se perguntando: Tina, como o material dessa blusa não desfia, poderia ser feito uma única dobra até a costura? Poderia, mas eu prefiro assim, com 2 dobras. Veja o vídeo completo e você analisa se você quer fazer com 2 dobras ou somente com uma, tá bom? Perceba que a costura alinhável é uma costura fácil de fazer. A agulha vai subindo e descendo. Pega uma pequena quantidade de tecido e já sai um pouco à frente, perceba. Dessa forma. Estamos fazendo os pontos aleatórios, pois essa costura será removida após a costura definitiva. E você pode estar se perguntando: Tina, como devo fazer? O material da minha blusa desfia. Eu recomendo que faça uma costura com ponto caseado ou chuleio. Na descrição do vídeo tem o link com o passo a passo de como fazer o ponto caseado. Aí você, após cortar, você faz esse ponto caseado na gola da blusa, certo? Antes de fazer a dobra. A gente passa a mão dessa forma para a costura não ficar franzida. Para a costura definitiva, vamos usar uma agulha de tamanho 12, que é uma agulha pequena. Esse tecido aqui é um tecido leve e pode ser uma agulha pequena. Vamos passar a linha no fundo da agulha, vamos deixar as 2 pontas do mesmo tamanho. Faremos o nó com as 2 pontas unidas. Para o melhor resultado, use linha da mesma cor da roupa que será costurada. Como já falei anteriormente, aqui estamos usando uma cor oposta, pois fica mais fácil para você acompanhar o vídeo. Vale a pena ressaltar que na configuração do seu aparelho, você pode alterar a velocidade do vídeo. Você pode deixar a velocidade mais lenta ou mais rápida, certo? Veja a configuração do seu aparelho. Com a linha da mesma cor, olha, fica difícil para você perceber a linha, por isso a gente usa uma cor diferente. Para iniciar a costura, devemos fazer ponto para prender a linha. A gente faz algo parecido com o anel, a agulha passa por dentro e a gente puxa a agulha e a linha. Presta atenção, faremos a demonstração dos pontos da costura definitiva.
Os pontos não devem aparecerem do lado de fora da camiseta. A agulha vai pegar das duas camadas de tecido. Perceba, a agulha pega da camada da gola que dobramos e na costura original da gola. Presta atenção nas setas. Perceba que a agulha está na diagonal, a agulha vai da direita para a esquerda, se destro, né? Presta atenção na agulha. A agulha pegou das duas camadas de tecido e não fica aparecendo a agulha do lado de fora da blusa. Vamos puxar a agulha e a linha e forma o ponto. Como falei anteriormente, se preferir, você pode reduzir a velocidade do vídeo ou acelerar a velocidade. Ó, presta atenção, a agulha vai próximo do último ponto, fica no sentido da diagonal, pega da camada de tecido da gola, a parte que nós dobramos, e da costura original da gola. A nossa costura à mão está sendo feita em cima da costura original da gola. Isso evita de ficar aparecendo pontos de costura à mão do lado de fora da gola da camiseta. Devemos fazer esses pontos de costura à mão em toda a volta da gola da blusa. Após fazer toda a costura, devemos fazer pontos para prender a linha. A costura à mão a gente inicia fazendo ponto para prender a linha e após fazer toda a costura a gente faz ponto para prender a linha. Isso é para deixar a costura resistente. Agora que você já aprendeu como são feitos os pontos, faremos essa costura com a linha da mesma cor da blusa. Se você ainda não aprendeu, se você tiver alguma dúvida, assiste novamente a parte que a gente faz a demonstração desses pontos. Ó, preste atenção na agulha, tá? Perceba que a agulha fica sempre na diagonal. Para a costura não ficar franzida, a gente passa a mão desta forma. Presta atenção. Desta vez, a agulha pega primeiro da costura original da gola da camiseta. A agulha vai em cima da costura original e sai na parte da dobra da gola da camiseta. Estamos demonstrando dessa forma, pois há pessoas que não conseguem costurar daquele sentido e conseguem costurar somente desse, e por isso estamos fazendo as duas demonstrações. Importante é que a agulha esteja sempre no sentido da diagonal. Resumindo a costura, a agulha vai no sentido da diagonal, pega uma pequena quantidade de tecido da parte da gola, da costura da gola, e sai na gola onde nós fizemos a dobra. Perceba que a agulha vai próximo aonde terminou o último ponto, para que os pontos de costura à mão fiquem pequenos. A nossa costura definitiva já chegou aqui no local aonde iniciamos a costura. Antes de prender a linha, a gente passa a mão dessa forma para a costura não ficar franzida. Agora faremos pontos de costura à mão para prender a linha. Vamos fazer algo parecido com o anel. A agulha passa por dentro e a gente puxa. Para não ficar aparecendo pontos de linha, a agulha foi na parte costurada, saiu um pouco à frente. Agora vamos remover a costura alinhável. Remova com cuidado para não danificar a costura definitiva e nem a blusa. Agora você analisa se você quer fazer a dobra como nós fizemos ou você prefere sem a dobra, certo? Toda semana temos um vídeo novo de costura à mão. Para você não perder o próximo vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Aqui no canal já temos mais de 200 vídeos de costura à mão. Temos vídeos de como apertar calça jeans, de como aumentar a cintura, de como fazer barra, como costurar a camiseta à mão, entre outros vídeos.
Clica nessa foto que está aparecendo do lado esquerdo do aparelho que você vai assistir vários vídeos de conserto de roupa à mão. Muito obrigada pela companhia, um forte abraço, tchau, tchau.